Olá, pessoal. Sou a professora Ana Paula e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços. Bora lá? Os serviços são atos, processos que são ofertados por organizações para atender uma necessidade específica do cliente. É importante a gente ter em mente, como gestor, que gerenciar serviços é diferente de gerenciar a produção de bens. Isso porque os serviços eles têm características especiais e especificidades que o gestor de operações deve conhecer para melhor tomada de decisão. Existe uma classificação tradicional dos serviços que a gente pode memorizar considerando a sigla PI-HI, P de perecibilidade, I de intangibilidade, H de heterogeneidade e I de inseparabilidade. A gente diz que o serviço ele é perecível porque ele não pode ser estocado. A gente não consegue armazenar o serviço por ele ser uma ação, né, e algo que é intangível, que a gente não consegue tocar. A heterogeneidade tem a ver com o fato do cliente ele participar do processo de prestação do serviço. Então, a partir do momento que há uma participação do cliente, o serviço ele se torna heterogêneo. Isso quer dizer que um serviço ele não vai ser prestado da mesma forma para todos os clientes, já que cada cliente é diferente, vai reagir a uma etapa de prestação de serviços de maneira diferente. Então, a gente diz que os serviços eles são heterogêneos, né? Eles não são semelhantes e não são prestados da mesma forma. Além disso, a gente diz que os serviços eles têm como característica a inseparabilidade, ou seja, ao mesmo tempo em que o serviço ele é prestado pela organização, ele é consumido pelo cliente. Mais importante do que a gente entender sobre as características dos serviços especificamente, a gente também precisa entender as implicações que essas características trazem para a gestão. Na questão da perecibilidade, a gente tem a questão da capacidade ociosa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um hotel que no final de semana ele tem tá com a sua capacidade, né? Está lotado, 100% preenchido, os quartos estão todos ocupados. Então, a gente não tem capacidade ociosa. Mas quando a gente vai para um outro final de semana, onde a ocupação do hotel está 70%, então o gestor ele tem que saber trabalhar com essa ociosidade e encontrar estratégias que façam com que essa capacidade ociosa ela seja a menor possível. Uma outra implicação tem a ver com a inseparabilidade. Na prestação de serviço, ao mesmo tempo que o serviço é prestado, ele é consumido. E não tem como a gente fazer a verificação da qualidade no final do processo. Então, ao mesmo tempo que o serviço é prestado, ele é consumido, ele está sendo avaliado pelo cliente e as estratégias de qualidade elas têm que ser postas em prática naquele momento. O único momento do serviço em que há a gestão da qualidade no final do processo são no serviço de call center, onde a gente liga para o atendente ele pede para a gente ficar mais um tempo para fazer a avaliação do seu atendimento, ou a gente recebe por mensagem esse atendimento e a gente faz essa avaliação. Então, esse controle de qualidade ele é feito no final do processo, nesse caso específico dos serviços, mas na maior parte dos serviços, as estratégias de qualidade elas têm que ser colocadas em prática no momento da sua prestação. Uma implicação da heterogeneidade é do grau de intensidade de interação com o cliente. Então, quanto mais o cliente interage com o serviço, né, mais difícil é o controle do serviço, mais qualificado tem que ser o pessoal para atender o cliente, né? Então, e mais diverso, né? Mais diferente vai ser a prestação de serviço, considerando os diversos clientes que a organização pode ter. Então, quanto maior a interação do cliente, maior a heterogeneidade, maior a capacitação dos atendentes, mais segurança na informação. Então, essa estruturação do serviço ela precisa ser bem feita, né? Em relação à intangibilidade, tem a ver com o sistema de garantia que é fornecido na prestação do serviço e o controle de qualidade. Então, esse sistema de garantia, né, fica mais difícil de ser implementado, considerando a simultaneidade. Então, a organização ele precisa
se estruturar e ter estratégias específicas para garantir a confiabilidade do serviço, ou seja, que a pessoa que usa, né, os serviços daquela determinada empresa vai ter a garantia de que sempre que vai utilizar o serviço vai ser bem atendido, com cortesia, vai ter um ambiente agradável. Então, essa estruturação, esse sistema de oferecer para o cliente a prestação do serviço sempre com qualidade é uma característica, né, uma implicação que o gestor ele precisa ficar bem atento. Então, a gente distingue essa classificação tradicional de uma nova classificação dos serviços. E essa nova classificação ela leva em consideração o que a gente chama de pacote de valor, que é ofertado pelas organizações para atender a necessidade do cliente. Esse pacote de valor ele pode ter serviço mais produto físico, né? Um bem físico. E aí a gente leva em consideração uma escala, né? Um contínuo que vai de 100% bem, ou seja, organizações que ofertam para o cliente bens físicos e nada mais, né? E as organizações que ofertam para os clientes 100% serviços e nenhum produto atrelado a esse pacote. Então, a parcela de valor oferecido, né, de produto ou de serviço vai variar do tipo de negócio que for analisado. Então, a gente tem aqui, nesse contínuo, organizações como o restaurante fast food que oferece o produto, né, para atender uma necessidade específica do cliente, que seria saciar a fome, e o serviço, que é o atendimento, né, o pagamento que é feito, o atendimento, as informações que são repassadas pelos atendentes a respeito do cardápio. Então, a gente tem a junção do serviço com o produto. Essa nova classificação ela vai levar em consideração o grau de estocabilidade, o grau de simultaneidade, o grau de intensidade da interação do cliente com a empresa prestadora de serviços e o grau de objetivação, né, no critério de avaliação do produto ou serviço que é ofertado, né, dentro do pacote, considerando que o pacote pode ter produtos ou serviços, ou produtos e serviços. Então, no caso do grau de estocabilidade, a gestão ela tem que se preocupar bastante com a previsão e gestão da demanda, né? Vai ganhar bastante importância, já que nesse pacote que é ofertado eu posso ter bens físicos. Então, eu preciso ter uma previsão de demanda e uma gestão de demanda bem afinada com o mercado, além de ter flexibilidade para trabalhar com maior volume de bens e serviços, né? Considerando que tipo de gestão de demanda é feita pela organização. Há também o grau de simultaneidade. Até que ponto o pacote ofertado ele é consumido ao mesmo tempo que é ofertado pelo prestador de serviço. Então, nesse caso, a gestão deve estar preocupado, o gestor deve estar preocupado com a gestão da qualidade, que vai se basear no controle de processo ou, dependendo da simultaneidade, né, no próprio autocontrole, mais do que no controle do produto. Então, a gestão da qualidade vai focar muito mais na prestação dos serviços, nos processos que são colocados em prática pela organização. O grau de intensidade de interação no contato com o cliente. Quanto maior a interação da organização com o cliente, mais a organização precisa desenvolver escutar, ouvir o cliente, o que ele pensa, e também interpretar as informações que são repassadas pelos clientes e fornecer informação confiável, responder ao cliente de forma acertada. Quanto ao grau de objetivação possível da avaliação de desempenho de produto, quando eu tenho a oferta de um pacote de serviços puros, eu tenho que criar como gestor mecanismos, né, para que o cliente ele avalie aquele processo, né, em termos de qualidade. Então, quanto menor o grau de objetivação, quanto menor o grau do produto que é ofertado, que eu consigo avaliar de maneira mais... eu consigo avaliar a durabilidade do produto, se o produto é esteticamente bonito ou feio. Então, essa vai ser bem objetiva a avaliação. Então, quanto menor o grau de objetivação, maior a responsabilidade do gestor em compor operações que vão levar o cliente a avaliar o serviço.
né? De que forma, quais são as estratégias que vão ser utilizadas para avaliar o serviço, considerando também que a avaliação de serviço ela é bem subjetiva. A avaliação de um produto em si ela já é subjetiva. Se a gente falar que o meu pensamento sobre qualidade é um, o pensamento que vocês têm sobre qualidade é outro. Mas é preciso criar indicadores, né? Os gestores precisam criar indicadores que façam com que essa qualidade ela se torne um pouco mais objetiva, para que o processo de melhoria contínua da prestação de serviços ela possa acontecer de verdade. Então, considerando essas implicações para a gestão dos serviços, a gente tem a classificação das organizações que prestam esses serviços. Como é feita essa classificação? A gente pode classificar considerando 3 itens. O primeiro é a ênfase da organização. A ênfase é dada para as pessoas ou para os equipamentos. Segundo, o grau de interação do cliente com o processo. É alto o grau de interação ou é baixo? Assim como o grau de personalização do serviço, né? A organização ela oferta serviços personalizados ou serviços padronizados. Então, as organizações elas podem ter uma ênfase maior nas pessoas ou ênfase maior nos processos. Processos baseados em pessoas são mais flexíveis. No entanto, são mais difíceis de controlar e estão sujeitos a maior variabilidade e incerteza, justamente pela interação que as pessoas têm com o serviço e a capacidade de modificar o que tanto foi planejado. Então, as organizações elas se planejam para a prestação de um serviço específico, mas tem esse fator de interação com o cliente. Quanto maior essa interação, maior a variabilidade. Então, maior a possibilidade de determinadas situações não estarem previstas no planejamento da organização. Por isso que é mais difícil de controlar. E fica mais sujeito à variabilidade e à incerteza por conta do comportamento do consumidor. Os processos baseados em equipamentos, eles são padronizados, são mais fáceis de controlar. Então, a prestação de serviços por aplicativo, no caso das instituições financeiras, uso de caixa eletrônico. Então, esses processos que são mais baseados em equipamentos, eles são mais padronizáveis. Considerando o grau de interação do cliente na prestação de serviços, operações de alta interação com o cliente vai ter como característica a incerteza, a variabilidade, a menor produtividade, né? Porque não tem como fazer uma previsão da produtividade, dizer assim, hoje eu vou atender 20 clientes, sendo que o primeiro cliente trouxe questões para a prestação de serviços que durou a manhã inteira. Então, quando você prevê atendimento a 10 clientes e um único cliente leva a manhã inteira para ser atendido, então todo o seu planejamento foi por água abaixo. Então, a gente tem essa questão da produtividade ser menor e ter um controle mais difícil. Então, exige que a organização ela seja mais flexível e consiga se adaptar, né, em termos de recursos, a essas situações que são específicas. E aí a gente tem o contrário, né? Operações com baixa interação, eles são mais previstos. É uma organização que tem processos mais previsíveis, tem maior padronização e maior produtividade. E aí essas organizações, elas dividem suas operações em 2 partes. Uma que tem o maior contato com o cliente, que a gente chama de linha de frente, front office, e uma que tem pouco contato ou baixo contato, às vezes nenhum contato com o cliente, que são as operações de retaguarda, que chama back office, certo? Então, por exemplo, numa loja de sapatos, por exemplo, a gente tem o front office nos vendedores, né? No atendimento, quando você vai para o caixa fazer o pagamento, então eu tenho uma linha de frente, que são as operações com alta interação com o cliente. O estoquista, a parte financeira, a parte administrativa, ela fica no back office, que é a retaguarda, que nem sempre o cliente ele tem acesso, né? Eu tenho algum tipo de interação, ok? Então, aqui tem um exemplo, né, de back office e front office. No caso de uma cozinha de restaurante, que é a retaguarda, eu tenho alta estocabilidade, baixa simultaneidade, baixa interação com o cliente, eu tenho uma alta objetivação do desempenho, tenho maior previsibilidade e tenho melhor controle. No front office, que é onde tem a maior interação com o cliente, no caso do salão do restaurante, eu tenho uma baixa estocabilidade, tenho alta simultaneidade,
alta interação com o cliente, baixa objetivação do desempenho, menor previsibilidade e controle mais difícil. Existe, além do grau de interação com o cliente, hoje a gente tem o grau de participação do cliente. Então, aí eu faço uma divisão, né? A gente faz uma divisão entre serviço total e o self-service. No serviço total, todas as atividades são executadas pela prestadora de serviços, pela organização que está oferecendo o serviço. Então, a linha de frente e a retaguarda, ela é preparada, ela é estruturada pela organização de serviços. Quando eu tenho o self-service, todas as atividades são executadas pelos clientes, no caso do serviço especificamente, né? E cabe ao prestador de serviço somente a preparação, a estruturação daquele processo. Quando a gente considera o grau de personalização dos serviços, a gente precisa entender que personalizar é ofertar um pacote de serviços que visa atingir uma necessidade específica, uma expectativa específica do cliente, certo? Então, quando a gente faz essa personalização, quando a gente atende a um cliente, a uma necessidade específica, a gente também pode ter uma classificação dessas empresas. Nessa classificação, a gente pode considerar empresas como serviços profissionais, serviços de massa e loja de serviço. Vejam aqui que eu tenho ênfase em pessoa, linha de frente e processo. Alto grau de interação com o cliente, personalização e autonomia para a tomada de decisão, para decidir o melhor caminho em uma situação específica da prestação de serviço, certo? E eu tenho essa ênfase. Aqui, mais para baixo, eu tenho uma ênfase em equipamento, em retaguarda, em produto. Tenho alto grau de interação, personalização e autonomia, certo? Tenho aqui desse lado e aqui eu tenho o número de clientes processados por dia em uma unidade típica. Então, eu classifico serviços profissionais como serviços que eu tenho maior interação com o cliente, maior customização, certo? Os serviços profissionais, serviços de consultoria, de cirurgia especializada, de psicanálise, de escritório de direito. Então, eu atendo poucas pessoas por dia, né? O número de clientes é menor, mas eu tenho um maior grau de customização, né? De personalização, de interação com o cliente é maior, baseado mais em pessoas do que em processo. Eu tenho serviços profissionais. Serviço por tarefa ou loja de serviço, onde vocês vão encontrar em muitos livros loja de serviços. Eu tenho as instituições financeiras, os restaurantes, os hotéis, que eles dividem um pouco. Uma parte mais de atendimento às pessoas e uma parte mais voltada para o equipamento, né? E aí eu tenho uma divisão, vamos dizer assim. Eu tenho um serviço profissional muito mais voltado para a interação, para as pessoas, para customização, personalização, e na loja de serviço ou serviço por tarefa, eu tenho mais dividido isso. Eu tenho tanto o atendimento customizado quanto o equipamento. Falando mais uma vez do restaurante, no caso do hotel especificamente, eu tenho as instalações, a gente quer ir para um hotel que o quarto ele seja confortável, tem ar-condicionado, então eu tenho ênfase nos equipamentos da prestação de serviços, mas eu também quero um hotel em que que o cara possa me dar indicações de passeios, ter um atendimento personalizado, que eu não fique esperando, né, que todas as minhas solicitações sejam atendidas. Então eu tenho uma junção de processo, né, e de interação com o cliente. Já no serviço de massa, eu tenho a prestação de serviços para muitas pessoas, e esse serviço ele tem um alto grau de padronização. Então, a ênfase está no equipamento. Então, serviço de transporte urbano, um jornal online. Um jornal ele é igual para todo mundo. Eu não posso, né? Para o empresário, eu mando um tipo de leitura, para a população, eu mando outro tipo. Então, eu tenho mesmo a padronização na informação. Rádio, jogo de futebol são serviços de massa, certo? Além disso, eu tenho serviço com customização em massa. É aquele serviço que a gente pensa que é feito para a gente, mas na realidade é o algoritmo, a inteligência artificial, é a tecnologia que faz com que esse serviço ele pareça ser exclusivo para a gente, mas na realidade ele é feito a partir das nossas preferências, do que a gente vai lá, né, na internet,
modificando. Então, é a prestação de serviço para um número, né? É um número imenso de pessoas, mas que a gente pensa que ele é customizado para a gente. A gente vai conhecer cada um deles especificamente. Então, os serviços profissionais. A ênfase está no relacionamento com as pessoas e os equipamentos são ferramentas de apoio. Exemplos: serviços médicos, de assistência jurídica, serviços contábeis. É geralmente um tipo de serviço que a gente não tem uma habilidade, um conhecimento, né, específico para realizar. Então, a gente tem nesse tipo de serviço um alto grau de interação com o cliente. O valor é produzido prioritariamente pela linha de frente, pelo atendimento, por quem vai interagir, né, com a gente na prestação do serviço. Na loja de serviço, a gente tem a oferta, né, o valor de oferta gerada a partir tanto da linha de frente quanto de retaguarda. Exemplo é o hotel, restaurante, as lojas de varejo em geral, o atendimento às pessoas físicas nos bancos. Então, o serviço é baseado em pessoas e também em equipamentos. No caso dos serviços de massa, a gente tem um serviço pouco personalizado, com alto grau de padronização das operações. O foco maior está no equipamento e exige pouco, né, dos clientes nas operações. Então, exemplo é o transporte urbano, né? Você utiliza o metrô e o ônibus como qualquer outra pessoa. Os grandes supermercados eles são estruturados para atender todos de uma mesma forma. Serviço de comunicação telefônica e provisão de acesso à internet. E aí a gente tem a classificação mais recente, né? Que são os serviços com customização em massa. São os serviços fortemente baseados em tecnologia da informação e analytics. Serviços produzidos em massa, né? Mas que o cliente percebe como customizado. Então, quando você vai fazer uma compra no site da Amazon, por exemplo, e aí quando você abre já vem aquelas coisas que você gosta, você pensa que, né? Ah, como ele me conhece bem. Na realidade, tem a ver com as suas preferências, com aquilo que você já pesquisou, e aí usa a inteligência artificial, a tecnologia da informação especificamente, para você ter esse sentimento de que esse serviço está sendo feito exclusivamente, né, para você. Mas na realidade ele é um serviço em massa, mas que usa a tecnologia no sentido de fazer com que você se sinta mais importante, né? E aí usa a customização, essa percepção de que ele é customizado. Então é isso. Nessa aula a gente viu o que é o serviço, as suas principais características, como essas características elas implicam na gestão, né? Como o gestor ele tem que preparar estratégias específicas para lidar com essas características dos serviços. E a gente viu as classificações, né, das organizações em termos de maior ou menor interação com o cliente, maior ou menor utilização do equipamento, foco no processo ou foco nas pessoas. Então, esse conhecimento sobre gestão de serviços é importante e para que a gente entenda, né, principalmente de que gerir a produção, né, de um produto físico é bem diferente de gerir, né, uma organização que trabalha com oferta baseada em serviços e que tem essas características. Ok? Até a próxima!